Se há um tema que nos permite uma reflexão profunda sobre a condição do mundo moderno, é a crise que o assola. Mas como compreender essa crise sem antes entendermos a própria estrutura do tempo histórico? Desde 1850, os estudos sobre a história avançaram significativamente, trazendo novas concepções que desafiaram antigas narrativas. Até então, a história era vista como um fluxo contínuo, mas com o advento de pensadores como Spengler e Toynbee, essa ideia foi posta à prova. Passou-se a perceber que as civilizações não seguem uma linha ininterrupta de progresso, mas sim ciclos bem definidos. Esses ciclos apresentam uma ascensão, um período de auge e, inevitavelmente, um declínio que os conduz ao desaparecimento ou à transformação em novas estruturas culturais. Mas será isso uma simples teoria ou há evidências concretas que sustentam essa visão? Se olharmos para a história dos últimos 6.000 anos, notamos que esse padrão se repete com clareza. O Egito Antigo, a civilização hindu, a China, o mundo árabe, os impérios grego e romano, o poder britânico e agora o que chamamos de mundo ocidental cristão, todos seguem esse mesmo percurso. Cada um desses ciclos culturais não surge ao acaso. Há um princípio estruturante que os guia e que dá coerência ao seu desenvolvimento. E esse princípio, quando analisamos detidamente, está sempre fundamentado em uma cosmovisão. Mas o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é a forma como uma civilização compreende a realidade, o homem e seu destino. E se olharmos mais a fundo, veremos que em cada grande cultura, essa visão de mundo tem sempre como base uma concepção religiosa. Os egípcios tinham sua visão moldada pela tradição sacerdotal que lhes fornecia uma ordem cósmica. No mundo hindu, a estruturação da sociedade e do pensamento vinha da visão dos Brahmanes. Na Grécia, embora houvesse uma aparente liberdade de pensamento, a noção de destino, a ligação entre os deuses e o homem, estava sempre presente. E quando chegamos ao cristianismo, encontramos uma ruptura radical com tudo o que havia antes. O que distingue, então, essa cosmovisão cristã das demais? A concepção cristã do mundo opôs-se frontalmente à visão greco-romana. Para o pensamento clássico, a sociedade era hierárquica e estática. Havia homens que nasciam para dominar e outros para serem escravos, pois a própria natureza os teria destinado a essa condição. O cristianismo, ao contrário, trouxe uma noção revolucionária, a igualdade essencial entre os homens diante de Deus. Essa ideia transformou não apenas as estruturas sociais, mas também as bases filosóficas e culturais do Ocidente. Mas se essa cosmovisão cristã é a que fundamenta nosso ciclo cultural, o que acontece quando ela começa a ser questionada ou enfraquecida? E mais ainda, quais são os sinais que indicam que nosso ciclo pode estar se encaminhando para a decadência? A distinção entre a visão grega e a concepção cristã do homem é um dos pontos fundamentais para compreendermos a transformação que o pensamento ocidental sofreu ao longo dos séculos. No mundo greco-romano, a estrutura social não apenas aceitava a existência de senhores e escravos como algo natural, mas o fazia fundamentando-se em uma ideia de destino. Para os antigos, o homem não possuía plena liberdade sobre seu próprio futuro. Ele estava sujeito a forças que o transcendiam, a uma ordem estabelecida pelos deuses. Isso gerava um senso de fatalismo, onde a tragédia não era apenas um elemento narrativo, mas a própria forma como a existência era compreendida. Mas será que essa visão do destino era absoluta? Os gregos faziam uma distinção sutil, porém crucial, entre aquilo que acontece por necessidade e aquilo que ocorre por acidente. Um efeito natural, aquilo que chamavam de perse, era algo que se desenrolava segundo a natureza própria das coisas. Assim como uma macieira gera maçãs, um homem entregue ao vício acabaria inevitavelmente por se degradar. Mas havia outro tipo de acontecimento que não derivava da essência da coisa,
mas da mera coincidência de fatores externos. Um jovem saudável que morre inesperadamente num acidente não teve sua vida determinada pela necessidade, mas por uma casualidade trágica, uma conjunção acidental de circunstâncias que os gregos associavam ao capricho dos deuses. Esse caráter trágico impregnava a visão que tinham da existência, reforçando a ideia de que o destino do homem era, em grande parte, joguete de forças imprevisíveis. O cristianismo, por sua vez, rompe com essa concepção ao introduzir uma nova noção, a do homem como um ser livre, dotado de responsabilidade sobre seu próprio caminho. Mesmo a graça divina, que poderia parecer um favor concedido arbitrariamente, não era vista como algo imposto pelo acaso, mas muitas vezes como fruto do esforço humano em busca da santificação. A salvação cristã não é uma imposição do destino, mas uma construção baseada no mérito e na colaboração do homem com a vontade divina. Mas se essa concepção cristã se impôs ao longo dos séculos, como entender o fato de que elementos da visão greco-romana continuaram a influenciar a cultura ocidental? Nosso ciclo cultural não surgiu de forma pura e homogênea. Ele se formou na decadência do mundo grego e, ao absorver o cristianismo, trouxe consigo muitos dos resquícios da antiga civilização. Ideias que haviam contribuído para a corrosão do pensamento grego não desapareceram com o advento do cristianismo. Pelo contrário, elas se infiltraram na nova estrutura cultural e seguiram atuando ao longo dos séculos como forças latentes que, pouco a pouco, foram minando certos aspectos da cosmovisão cristã. E essas influências, longe de serem irrelevantes, continuam presentes até hoje. Mas qual o impacto dessas forças remanescentes no mundo moderno? E até que ponto elas contribuíram para a crise que vivemos atualmente? Se observarmos atentamente os debates que dominam o pensamento moderno, veremos que eles não são novos. As mesmas questões que moviam os sofistas no primeiro período da decadência grega e que mais tarde encontraram eco entre os estoicos, os hedonistas e os epicuristas no declínio do mundo greco-romano, voltam a se manifestar em nossos dias, repetindo os mesmos argumentos que já foram refutados há séculos. No entanto, essas ideias continuam a ressurgir, como se a história estivesse presa a um ciclo de repetições inevitáveis. Mas por que isso acontece? O que faz com que essas concepções retornem, mesmo após terem sido superadas no passado? Para compreender isso, precisamos analisar a estrutura dos ciclos culturais. Esse não é um conceito novo, tampouco uma teoria particular. Trata-se de uma concepção da história que se repete há pelo menos 6.000 anos e que foi reconhecida em diversas civilizações, desde os egípcios, hindus até os judeus, como se pode ver no próprio livro de Daniel. O que se nota em todos esses ciclos é uma divisão social recorrente, uma estrutura que sempre reaparece, composta por 4 estratos fundamentais: o sacerdócio, a nobreza, o empresário utilitário, aquele que no mundo moderno passou a ser chamado pejorativamente de burguês, e por fim o servidor, aquele que presta serviços dentro do sistema. Mas como essa divisão influencia o destino de uma civilização? Cada ciclo cultural inicia-se sob o domínio do sacerdócio, que ao lado da nobreza estabelece a estrutura fundamental da sociedade. O poder religioso, ao fornecer a cosmovisão e a ordem moral que sustenta o ciclo, mantém-se aliado à classe dos servidores, enquanto o empresário utilitário permanece à margem como um elemento estranho, tolerado, mas sem influência real dentro do sistema. No entanto, com o passar do tempo, ocorre sempre uma primeira grande revolução social, a Revolução da Nobreza. Uma vez que já possui o poder econômico, a nobreza aspira ao poder político e, aos poucos, subjuga o sacerdócio, tornando-o um instrumento para seus próprios interesses.
Inicialmente há um equilíbrio instável entre essas forças, mas gradualmente a nobreza conquista a hegemonia e passa a controlar inteiramente a estrutura social. Esse fenômeno se manifestou claramente no cristianismo, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, quando os postos mais elevados da Igreja eram ocupados exclusivamente por membros da nobreza. De bispo para cima, apenas aqueles de linhagem nobre podiam ascender. Essa concentração de poder gerou reações internas, como o movimento dos jesuítas, que defendiam a tese de que qualquer homem, independentemente de sua classe social, deveria ter o direito de ocupar cargos dentro da Igreja, até mesmo o papado. A resistência da nobreza a essa ideia levou a um rompimento interno, contribuindo para o movimento da Reforma Protestante, que fragmentou a unidade da Igreja Católica. Mas o que aconteceu depois dessa cisão? O que levou à ascensão do empresário utilitário dentro dessa estrutura? A resposta está na formação dos grandes estados. Com o domínio consolidado da nobreza, o cenário político começou a se transformar. A necessidade de organização administrativa, de financiamento das guerras e de gestão de recursos abriu espaço para a ascensão de uma nova classe: os empresários, os comerciantes, aqueles que controlavam os meios econômicos. Pouco a pouco, eles foram se incorporando ao ciclo cultural, ganhando poder e influência. Mas será que essa ascensão do empresário utilitário foi suficiente para sustentar a estrutura social? Ou teria ela, ao contrário, pavimentado o caminho para uma nova fase de decadência, como ocorreu nos ciclos anteriores? O surgimento do nacionalismo não foi um movimento espontâneo, nem uma expressão autêntica da identidade de um povo. Ele nasce como um artifício político, uma criação deliberada dos príncipes e estadistas que, desejosos de consolidar o poder, formulam a ideia de nação como um instrumento para subjugar minorias e integrar populações sob um ideal homogêneo. Essa homogeneidade podia ser étnica, linguística, religiosa ou mesmo jurídica, mas, na essência, era apenas um pretexto para a formação dos grandes estados. Mas o que decorre dessa centralização do poder? Com a consolidação dos grandes estados, surge inevitavelmente a necessidade de manutenção de vastos exércitos. E um exército organizado exige uniformidade, uniformes idênticos, armas padronizadas, logística eficiente. E essa exigência, por sua vez, impõe a produção em série. Assim, o que antes era uma economia baseada na diversidade de pequenas manufaturas dá lugar a uma estrutura de produção massificada, voltada para a guerra e para a administração do Estado centralizado. Mas essa nova organização econômica tem uma consequência inesperada. O empresário utilitário, que antes era um mero periférico do ciclo cultural, passa a ser um elemento central dentro da sociedade. Como isso transforma a ordem social? À medida que sua influência econômica cresce, o burguês começa a buscar também o poder político. No início, ele se alia à nobreza em decadência, absorvendo sua influência ao casar-se com suas filhas e financiando seu estilo de vida cada vez mais luxuoso e dispendioso. A nobreza, presa às exigências de manter sua posição, endivida-se e se torna dependente desse novo poder emergente. E assim se instaura a segunda grande revolução que ocorre em todos os ciclos culturais, a Revolução Burguesa, que em nosso tempo assumiu o nome de Revolução Democrática. Mas será que essa revolução realmente cumpriu a promessa de libertação e justiça que proclamava? Os burgueses, uma vez no poder, rapidamente subordinam a nobreza e o clero, transformando-os em instrumentos de sua dominação. Em alguns lugares, como na Inglaterra, ainda se mantém um equilíbrio instável entre os 4 estratos sociais: sacerdócio, nobreza, empresários e servidores. Mas, na maioria dos casos, a ascensão burguesa leva a uma reorganização completa da estrutura social. No entanto, o ciclo não para por aí.
À medida que a burguesia consolida seu domínio, surgem novas forças revolucionárias, compostas por aqueles que não se sentem representados nem pela nobreza nem pelo empresariado e que passam a prometer o poder aos servidores. E é nesse contexto que aparece uma das promessas mais influentes da era moderna, a ditadura do proletariado. Karl Marx propõe que o quarto estado, os servidores, assumam o controle político e econômico da sociedade, abolindo as distinções de classe e criando um mundo onde o poder não esteja concentrado em uma elite. Mas será isso historicamente viável? Ao analisarmos 6.000 anos de história, não encontramos nenhum momento em que as massas tenham efetivamente governado por conta própria. Sempre que um movimento popular ascende ao poder, ele acaba sendo representado por uma elite que assume as decisões em seu nome. Foi exatamente isso que aconteceu com os bolcheviques. Ao perceberem que o proletariado não tinha as condições necessárias para governar diretamente, instituíram um partido que serviria de vanguarda, exercendo o poder em nome dos trabalhadores até que o Estado pudesse ser dissolvido gradualmente. Mas será que esse processo realmente levou à emancipação das massas ou apenas substituiu uma forma de dominação por outra? O que acontece quando um ciclo cultural se aproxima desse limite? Se queremos compreender o estado de desordem e confusão que assola o mundo moderno, precisamos voltar nossa atenção para os fatores corruptivos que atuam dentro de um ciclo cultural. Esses fatores não surgem de um momento para outro, mas operam de maneira lenta e persistente, corroendo as bases que sustentam a ordem e a harmonia de uma civilização. E se analisarmos a história do cristianismo, veremos que essa corrosão começou desde os seus primeiros séculos. Desde o princípio, o cristianismo enfrentou a ação dissolvente das heresias, que, embora muitas vezes se apresentassem sob um verniz religioso, carregavam em seu cerne ideias opostas à concepção cristã do mundo. Mas o que caracteriza essa concepção? O cristianismo é, antes de tudo, uma religião positiva, uma síntese elevada que não se limitou a criar algo completamente novo, mas que soube reconhecer e incorporar os elementos mais altos das tradições religiosas anteriores. A missão cristã não foi a de negar tudo que veio antes, mas de reafirmar e aperfeiçoar aquilo que já havia sido intuído pelas grandes civilizações. No entanto, sempre que um princípio afirmativo se estabelece, surge também sua oposição. E qual é o grande princípio contrário ao cristianismo? O cristianismo afirma sem hesitação, proclama suas verdades com convicção e estrutura uma visão de mundo baseada na certeza e na positividade. Em contrapartida, seus adversários se apoiam no ceticismo, no agnosticismo e na dúvida corrosiva que minam lentamente as bases da cultura. E o que acontece quando um ciclo cultural perde a firmeza de seus princípios? Se os fundamentos se tornam incertos, todas as suas derivações, incluindo as concepções éticas e sociais, perdem igualmente sua solidez. O resultado é inevitável. Uma civilização sem convicção cai na dispersão e na confusão, tornando-se presa fácil da dissolução. Foi exatamente isso que ocorreu no mundo greco-romano. O que vemos no mundo moderno não é um renascimento do período áureo da cultura grega, mas a repetição de sua decadência. Atenas, depois da vitória da democracia e da desastrosa guerra do Peloponeso, entrou em declínio e, olhando para seu passado glorioso, tentou compreender as razões de sua ruína. Chegou-se à conclusão de que a presença dos sofistas foi um dos fatores decisivos para essa queda. Mas por que os sofistas foram considerados tão perigosos para a cultura ateniense? Os sofistas não estavam interessados na busca da verdade, mas no poder da argumentação. Para eles, o conhecimento não era um meio de compreender a realidade, mas uma ferramenta para vencer debates e subjugar adversários.
E essa mentalidade encontrou terreno fértil numa Atenas onde a juventude rica aspirava ao poder e via na oratória a chave para dominar a vida pública. Mestres da retórica vinham de toda a Grécia para ensinar sua arte a preços exorbitantes, não com o objetivo de formar cidadãos sábios e justos, mas para fornecer aos jovens ambiciosos os instrumentos necessários para manipular e enganar. E o que acontece quando o poder se torna um jogo de palavras, onde a verdade já não importa e o que prevalece é a capacidade de persuadir? A corrupção da linguagem leva à corrupção da política, da justiça e da própria estrutura da sociedade. E se olharmos ao nosso redor, veremos que esse mesmo processo está em curso no mundo moderno. A verdade ainda tem valor ou foi substituída pela mera eficácia retórica? Nossos líderes buscam a justiça ou apenas utilizam palavras para mascarar suas intenções? Estamos novamente diante de uma civilização que se afasta da positividade de seus princípios e se entrega ao jogo corrosivo do relativismo e da manipulação? E se isso for verdade, que consequências nos esperam? A consequência inevitável desse processo de corrupção intelectual foi a degeneração da juventude ateniense. Como acontece em todos os momentos de grande agitação política, a busca pela verdade foi substituída pelo clamor das palavras de ordem. A juventude, antes ligada à cultura superior, às grandes tradições de pensamento que sustentavam a grandeza de Atenas, passou a viver de slogans e de debates vazios, absorvendo-se apenas nas disputas políticas sem um verdadeiro fundamento filosófico. E à medida que essa juventude se afastava da essência de sua cultura, Atenas entrou em decadência. Quando a ruína tornou-se evidente, buscou-se um culpado. Em vez de reconhecer a falência de seus próprios valores, o povo ateniense precisava de um bode expiatório sobre o qual pudesse descarregar a responsabilidade por sua desgraça. E então cometeu-se um dos maiores equívocos da história, a condenação de Sócrates. Acusado de corromper a juventude, ele foi julgado e sentenciado à morte, mesmo tendo passado seus últimos anos combatendo os próprios sofistas que haviam precipitado a decadência de Atenas. Sócrates, que em sua juventude havia flertado com a sofística, depois a rejeitou completamente, tornando-se seu maior crítico. Mas, ironicamente, foi condenado justamente pelos que foram seduzidos por essa mesma corrupção intelectual. Aquele que desafiava a ignorância foi condenado por uma multidão que, em sua cegueira, clamava por sua morte. E assim, Atenas perpetrou seu grande crime contra a filosofia, do mesmo modo que antes havia condenado Anaxágoras, acusado de impiedade. Mas a decadência não se limitou à morte de Sócrates. Ela prosseguiu, assumindo novas formas. No declínio da cultura grega, duas concepções filosóficas emergiram e disputaram o pensamento da época: o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo possuía aspectos grandiosos, sobretudo em sua ética e em sua concepção filosófica da autodisciplina e da resistência às paixões. Mas, como doutrina gnóstica e frequentemente ateísta, minava a crença em princípios transcendentes, enfraquecendo o alicerce espiritual que poderia dar sentido à existência humana. O epicurismo, por sua vez, ao reduzir a finalidade da vida à busca do prazer e da satisfação das paixões, contribuiu para uma degradação ainda maior. Ambos os sistemas, ao rejeitarem a positividade da tradição grega e a necessidade de um princípio superior, precipitaram a dissolução da cultura clássica. E o que vemos hoje? O mesmo embate entre essas ideias, agora travado no contexto do existencialismo moderno. O irracionalismo que surgiu em oposição à tradição racionalista do cristianismo repete os mesmos padrões da decadência grega. A história do pensamento ocidental tem sido uma constante luta contra os princípios fundamentais da filosofia cristã, e essa batalha é travada não apenas no campo das ideias, mas também por meio das infâmias históricas e dos expedientes mais indignos da retórica. O que hoje se proclama como inovação, muitas vezes, nada mais é do que uma repetição dos mesmos erros que já foram cometidos em outros períodos de decadência.
Há um jogo constante na história do pensamento, no qual certas correntes intelectuais primeiro exaltam um princípio para depois, quando ele se revela um esteio da tradição cristã, passarem a combatê-lo. Foi assim com a razão, glorificada na Revolução Francesa como libertadora, apenas para ser rejeitada logo depois pelo irracionalismo moderno, quando se percebeu que a própria razão fundamentava a concepção cristã do mundo. O que se vê é uma estratégia de oposição sistemática. Não importa qual seja o princípio, sempre haverá uma corrente que buscará destruí-lo, desde que ele sirva de alicerce para a ordem tradicional. Mas então surge a pergunta inevitável: se essas concepções adversas são falsas, se suas premissas já foram tantas vezes refutadas, por que continuam a se propagar? Por que conseguem deteriorar o que é verdadeiro? Eis a grande tragédia da humanidade. O erro se difunde com mais facilidade do que a verdade. A mentira se espalha rapidamente, enquanto a verdade exige esforço e reflexão. Um boato infundado corre pelo mundo com uma velocidade assombrosa, enquanto um conceito verdadeiro precisa de paciência e estudo para ser compreendido. Construir exige tempo, esforço e dedicação. Destruir, ao contrário, é sempre mais rápido e fácil. E essa tendência natural da degradação explica por que, ao longo da história, tantos ciclos culturais foram dissolvidos não pela força de seus inimigos, mas pela corrupção interna de seus próprios princípios. Se essa é a lógica que se repete ao longo da história, que lições podemos extrair disso? Será inevitável que o nosso próprio ciclo cultural siga esse mesmo caminho de dissolução? Ou haveria ainda alguma forma de restaurar seus alicerces antes que seja tarde demais? A objeção poderia surgir: não haveria, afinal, uma razão legítima para se opor à concepção cristã no nosso ciclo cultural? A resposta a essa questão exige uma distinção fundamental. Não havia, de fato, razões válidas para combater os princípios do cristianismo, mas havia, sim, razões para combater aqueles que representavam o cristianismo ao longo da história. Porque se há um erro constante, é o de confundir a doutrina com seus representantes, a verdade com aqueles que muitas vezes não estiveram à sua altura. Que a Igreja errou em sua trajetória histórica, disso não há dúvida. Que em determinados momentos agiu de forma indigna também não se pode negar. A Igreja, enquanto instituição humana, jamais foi isenta de falhas. A Igreja dos bem-aventurados, a Igreja triunfante, essa pertence ao mundo que está além do nosso. O que existe aqui é a Igreja sofredora, a Igreja em combate, a Igreja que vive a tensão entre sua vocação divina e as limitações dos homens que a compõem. Dentro dela surgiram gigantes do pensamento e da espiritualidade, homens que edificaram monumentos inigualáveis para a cultura e para a verdade. Mas nela também surgiram pigmeus, anões morais e intelectuais que traíram a grandeza da missão cristã e semearam os germes da sua própria corrosão. Ao longo dos séculos, as falhas de seus membros geraram consequências que hoje se fazem sentir com força. A crise que vivemos não se deve ao cristianismo em si, mas àqueles que, estando dentro da Igreja, traíram seus princípios. A cisão interna é hoje uma realidade inegável. E por mais que se busque, através do ecumenismo e de tentativas de reconciliação, uma unificação das forças dispersas, a ruptura já está instalada. Porque não se pode reparar um edifício cujos alicerces foram minados sem antes reconhecer os erros que o corroeram. O que fazer diante disso? Somos nós apenas espectadores desse grande final, destinados a testemunhar a dissolução de um ciclo cultural? Ou ainda podemos nos tornar agentes de um novo renascimento, de uma reconstrução que preserve o que há de mais elevado no cristianismo e na tradição que ele sustentou por séculos? Essa é a questão central, e ela exige uma resposta. Mas essa resposta não é simples. Os estudos históricos ainda não nos fornecem dados suficientes para afirmar com certeza se nos aproximamos de um colapso definitivo ou se ainda há forças capazes de reverter o curso da história. O que sabemos é que as condições atuais são propícias à ruína. Uma guerra, nas circunstâncias em que se apresenta, poderia precipitar esse fim de forma irremediável, e os poucos sobreviventes poderiam se ver lançados de volta à barbárie. Se esse será o destino do nosso ciclo cultural, ou se ainda há uma possibilidade de regeneração, essa é a pergunta que paira sobre nós. E a resposta a essa pergunta não virá apenas da análise dos fatos, mas da ação daqueles que ainda compreendem que há algo a ser salvo.